Nesse domingo, dia 23 de julho, Lula participou do evento de posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. E se você acha que, como presidente, ele já tem falado muita besteira em seus discursos até em outros países, imagine em um discurso no seu berço, onde nasceu e cresceu o político Lula. Vamos acompanhar então um resumo e uma análise desse discurso. Já peço desculpas aqui pela qualidade da imagem, mas infelizmente é a imagem da transmissão do discurso de Lula. O primeiro trecho que eu destaco desse discurso aqui é esse. E o que me dá orgulho? É que na nossa primeira experiência, nós temos a mais exitosa experiência de governança nesse país. No primeiro mandato nosso, nós tiramos 36 milhões de pessoas da extrema pobreza e elevamos 40 milhões de pessoas a um padrão de consumo de classe média baixa. Pois bem, segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, órgão que é inclusive vinculado ao Planalto, essa informação não é nem um pouco verdadeira. O IPEA aponta que de 2002 a 2012, ou seja, pegando os 8 anos dos primeiros mandatos de Lula e mais um pouquinho do primeiro mandato de Dilma, no Brasil foram 8,4 milhões de pessoas que saíram da linha da pobreza. E para começo de conversa, nem existiam 36 milhões de pessoas na linha da pobreza extrema, segundo o IPEA, para que essas 36 milhões de pessoas tivessem saído de lá. Esses dados, inclusive, foram publicados em uma matéria pela Folha de São Paulo, lá em junho de 2014, quando a então candidata à reeleição Dilma Rousseff estava usando os mesmos argumentos na sua campanha. Também em 2014, só que em setembro, a Folha de São Paulo publicou uma outra matéria mostrando uma estratégia de mudança de metodologia de análise de informações que favoreceu e muito o tal combate à fome no Brasil. E essa estratégia, na verdade, não é nenhuma novidade. E para facilitar o entendimento, vamos pensar aqui em um cenário estratégico. Imagine que no Brasil, até determinado momento, eram considerados classe média pessoas que ganhavam, por exemplo, até R$2.000 por mês. E aí, de um dia para o outro, esse valor é reduzido e passam a ser consideradas pessoas de classe média no Brasil, aqueles que recebem um salário de R$500. Automaticamente, um grande número de pessoas vai deixar de se enquadrar na linha da pobreza e vai passar a integrar a linha da classe média, sem que, de fato, haja qualquer alteração na sua renda ou no seu poder de compra. Mas esse exemplo é apenas hipotético, nada além disso. Continuando agora com o discurso, Lula me saiu com essa frase aqui. Mais importante, nós conseguimos provar que era possível aumentar o salário mínimo todo ano. Ele resolveu também resgatar mais uma vez a promessa da picanha no final de semana. Terceira coisa que nós vamos fazer neste país, a gente vai fazer com que o povo possa voltar a comer a tal da picanha que tinha desaparecido. Eu prometi. Tem muita gente que não sabe o carinho que o povo tem com picanha. Mas uma picanhazinha no final de semana, com a família reunida, os amigos reunidos e uma cervejinha gelada, é tudo que a gente quer. Bom, promessas já vimos muito, mas na prática o que temos testemunhado são algumas pessoas passando vergonha nas redes sociais, compartilhando imagens e vídeos do preço super reduzido da picanha e sendo corrigidas pelo fato de que aquele preço que elas postaram é daquela picanha falsa, a picanha fatiada que tem colchão duro junto, como foi o caso inclusive dessa publicação da Maria do Rosário. Bom, outro trecho importante de se destacar a respeito do discurso de Lula é esse aqui. E a vida das pessoas melhora com emprego e com salário, e salário de qualidade. É por isso que nós aprovamos uma lei de que daqui para frente a mulher que fizer o mesmo trabalho que o homem, ela tem que ganhar o mesmo salário do homem. Mais uma vez faço esse esclarecimento aqui. Já existia há décadas uma lei que tratava sobre a igualdade salarial entre homens e mulheres que exercessem a mesma função. A Lei número 1723 de 1952, assinada por Getúlio Vargas, trazia o seguinte texto: sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador na mesma localidade, corresponderá a igual salário sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade.
Pois bem, se a lei já existia há décadas, mas não estava sendo cumprida, a culpa não é então da legislação. Portanto, o trabalho para resolver isso não seria do poder legislativo, que por sinal é o poder legislativo que deve criar as leis. A falha estava sendo no poder executivo, que não estava conseguindo cumprir sua função de fazer-se cumprir as leis. E quem representava o poder executivo no Brasil de 2003 a 2010? Lula, do PT. E acrescentamos ainda o período de 2011 a 2016, que foi o período de Dilma Rousseff na presidência. E aí agora, em vez de fazer valer o seu poder executivo, o governo resolve criar uma nova lei que basicamente fala a mesma coisa, só que com outras palavras. É o famoso trabalho de escola, aquele copia só não faz igual. Mas esses fatos já serviram para Lula incluir nos seus discursos a narrativa de que o governo atual é que está começando a partir de agora a garantir a igualdade salarial entre homens e mulheres. O golpe tá aí, cai quem quer. E para finalizar, destaco agora esse trecho aqui do discurso. Agora vocês têm que estar preparados, porque nós derrotamos o Bolsonaro, mas não derrotamos os bolsonaristas ainda. Os malucos estão na rua. O que será que ele quis dizer com derrotar os bolsonaristas? O que precisa acontecer para ele considerar que esses bolsonaristas foram derrotados? Justamente aqueles que tanto falaram sobre o tal neonazismo presente no Brasil, associando isso à direita brasileira, agora são os que de fato estão apresentando o principal comportamento característico do movimento nazista alemão. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe para que cada vez mais pessoas possam saber o que está acontecendo no Brasil. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.